Olá, muito boa noite. Você é bem-vindo a mais uma reunião da Igreja Evangélica do Caminho. Eu queria dar início a essa reunião lendo com você o Salmo 122, Salmo de Davi, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Sabe, essa passagem bíblica, ela mostra um coração que ama Deus. A gente se alegra por muitas coisas na vida, por um filho que nasce, por uma vitória que temos ali e acolá. Mas a alegria de Davi era quando o convidaram ele para estar na casa do Senhor. Que nesta noite também haja alegria no teu coração. Que nesta noite também haja alegria em você poder estar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, mas também rendendo louvores ao nosso Salvador e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar. Muito obrigado, Pai. Entregamos em tuas mãos esta reunião. Reconhecemos que somos pecadores e por graça e misericórdia o Senhor nos alcançou pela obra e graça e mérito total de Jesus Cristo. Nós te amamos, nós te adoramos e pedimos, Senhor, que o nosso coração seja inclinado para as maravilhas da tua palavra. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala conosco nesta noite através da tua palavra e que possamos também, com alegria, como Davi aqui no Salmo 122, estar na tua presença, nos alegrar, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos a um momento de louvor e adoração e em seguida ouviremos a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer.
Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Querida igreja, estamos juntos em mais um culto da Igreja do Caminho. Estamos reunidos ainda aqui virtualmente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Alex iniciou essa reunião orando, consagrando esse nosso momento a Deus. Eu queria convidar você, sua família, a se assentarem agora, a inclinarem o coração, o ouvido, o espírito à palavra de Deus. Esse é o momento em que a gente precisa tomar algumas medidas para a gente ter atenção, parar um pouquinho com a nossa rotina. Eu sei que a família convivendo um pouco confinada não consegue ter a mesma ordem e agenda que tinha antes, mas é preciso ouvir a palavra de Deus, é preciso se aquietar um pouquinho, é preciso saber da parte de Deus aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu confesso que tenho tido uma preocupação, não no sentido de que a gente está se atualizando e se informando sobre a pandemia, sobre a economia e a política. Isso é bom, isso é importante, mas isso não diz tudo sobre a nossa fé e a nossa vida. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a questão não é tanto estar informado sobre os avanços das vacinas, sobre a situação econômica, situação política, também é importante, mas é importante ainda mais entender esse momento espiritualmente, do ponto de vista de Deus e aquilo que Ele revela aos seus filhos, para a gente não andar como loucos nesse mundo, ansiosos, angustiados e o pior, tateando que nem um cego que não sabe nem no que tropeça. Essa é a minha preocupação, que nessa crise toda a gente esteja muito bem informado daquilo que é possível se informar. Deus também fala por isso, mas Deus fala ainda mais por meio da sua palavra, que é a sua revelação especial, que é o Cristo encarnado que se deu na cruz por cada um de nós. Quando a gente estuda teologia, a gente fala muito bem da revelação geral e da especial. A geral está na criação. A gente não vê Deus, Ele é invisível, mas os feitos de Deus revelam quem Deus é. Mas há uma revelação ainda mais clara e inequívoca que Deus faz de si mesmo, que está no seu Filho, na narrativa bíblica, na história do seu nascimento, morte e ressurreição, como perdão e salvação para cada um de nós. Pois essa palavra específica, o próprio Cristo,
nos dá entendimento, nos faz entender melhor o mundo. Aliás, nos faz não vivermos de acordo com esse mundo, mas vivermos de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus disse que o nosso coração segue aquilo que para nós é tesouro. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então veja bem, se a gente está correndo agora, angustiado, preocupado com um monte de coisas, nosso coração segue as nossas preocupações. Mas se a gente para ouvir a palavra de Deus, podemos ter uma dimensão que nos era ignorada antes, uma dimensão que nos era ocultada, mas essa dimensão revelada traz conforto, traz paz e traz descanso. Vamos à palavra de Deus, Gálatas capítulo 5. Eu vou começar com o último versículo do capítulo 5 e vamos ingressar no 6 até o versículo 5. É isso. Gálatas, então, capítulo 5, versículo 26 em diante. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Esse trecho da carta aos Gálatas, a carta de Paulo, que a gente já examinou desde alguns domingos atrás, até chegarmos a esse ponto, descreve um dos resultados da vitória do Espírito em nós contra os poderes da carne. Na semana passada a gente olhou muito bem esse assunto, as obras da carne e o fruto do Espírito, e a importância de não só sermos guiados pelo Espírito, mas andarmos no Espírito, quer dizer, deixarmos o Espírito mortificar os feitos do corpo, pecaminosos, que vão contra a natureza de Deus, contra as virtudes cristãs, contra o amor ao próximo, e que conduzem para o egoísmo, para a indiferença e para toda sorte de vícios. E aqui então, nesse final de capítulo 5, a gente encontra um dos exemplos da vitória do Espírito sobre a carne. E essa vitória ocorre nos relacionamentos pessoais. E não só entre irmãos. Vamos pensar aqui relacionamentos pessoais de forma geral, no trabalho, na vizinhança, na família, com amigos e também com irmãos na fé. Em Efésios 5, Paulo então aqui anima os cristãos a serem cheios do Espírito e a se sujeitarem uns aos outros. E eu aqui cito até um texto semelhante, que é o de Efésios capítulo 5, onde Paulo, falando sobre ser cheio do Espírito, vai dizer: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E ele vai propor lá uma sujeição recíproca, então, um respeito de todos para com todos, porque são imagem e semelhança do Criador. Assim, a primeira evidência desse nosso andar do Espírito, ou no Espírito, que vimos no capítulo 5, vai aparecer aqui não como uma experiência mística. Por favor, isso é muito importante. Eu sei que o Pentecostes foi uma experiência sobrenatural, visível, perceptível, transformadora, cheia de graça, e eu não sou contra ela, muito ao contrário, eu creio no poder de Deus, creio no poder do Espírito Santo. A nossa origem é uma igreja carismática, e nós continuamos sendo uma igreja carismática que crê nos dons do Espírito, na atuação da sua presença, em ser cheio do Espírito, mas nesse texto aqui, a primeira evidência de alguém que anda no Espírito, não só alguém que o recebeu, mas que anda no Espírito, é um relacionamento prático
de amor com os outros. Até porque o primeiro fruto do Espírito da lista de Gálatas 5:22 é a palavra amor. Claro que é fácil, meus irmãos, falar de amor e pregar sobre amor, inclusive em termos abstratos, quando a gente não pensa em ninguém, num inimigo, em alguém que nos machucou, perseguiu, ou alguém para com quem temos responsabilidades. O difícil é agir em amor, nas situações particulares. E aqui, aparentemente, Paulo vai citar situações concretas e levar os gálatas a refletirem sobre elas e sobre qual deve ser o nosso comportamento nesse sentido. O versículo 26 mostra que a nossa atitude para com os outros depende da opinião que nós temos a nosso respeito. Muito importante o que Paulo escreve aqui. Não nos deixemos possuir de vanglória. E aí qual é a consequência quando a gente está cheio de vanglória? Provoca os outros ou tem inveja dos outros. Ou seja, quando somos presunçosos, e há uma outra palavra aqui para vanglória, no grego é kenodoxos, provocamos uns aos outros ou invejamos os outros. Esse adjetivo grego fala de uma pessoa cuja opinião sobre si mesma, na verdade, é vazia, vã ou falsa. Ela acalenta uma ilusão acerca de si mesma ou ela está convencida de uma realidade que não é a sua. Quando somos convencidos assim, desse jeito, nosso relacionamento com os outros fica sujeito a fragilidades, a um envenenamento. E essa provocação aqui no grego prokaléu aparece raramente no Novo Testamento, mas aqui significa desafiar alguém para uma competição. Ou seja, temos tanta certeza de nossa superioridade, está aqui a palavra vanglória, que desejamos provocar os outros, queremos demonstrar essa suposta superioridade competindo. Mas não é só nesse caso que a vanglória prejudica, quando causa provocação de outros a uma competição para a gente mostrar quão bom a gente é. Essa vanglória também nos leva à inveja. Agora o sentido é o oposto, não é alguém que se acha muito, é alguém que acha que tem de menos e inveja os outros que supostamente têm mais. Invejamos os outros, seus dons e suas realizações. Assim, Paulo alega que somos motivados, por vezes, por sentimentos de superioridade, ou seja, essa vanglória em nós, essa presunção, nos move a nos sentirmos superiores, daí desafiamos os outros para mostrar ou provar que somos ou temos mais, ou essa vanglória causa em nós sentimento de inferioridade, parece que a gente nunca tem o suficiente, sempre tem menos, daí a gente inveja. Vejam que dilema a vanglória causa em cada um de nós. Duas coisas ruins. Em ambos os casos, a atitude se deve à vanglória. Temos uma opinião tão cheia de fantasias, e aqui seria uma paráfrase, a nosso respeito, que não suportamos os rivais. Essa postura é muito distante de uma vida cheia do Espírito, que entende que somos pecadores e que fomos agraciados por um amor imerecido. E que a despeito de sermos pecadores, Deus nos amou e nos salvou, nos restituindo para si próprio. A gente se esquece rapidamente dessa posição e começa a olhar as coisas boas que temos, desprezando os outros. Ora, Paulo exortou os romanos a não pensarem de si mesmos, Romanos 12:3, além do que convém, mas com moderação. O Espírito Santo abre os nossos olhos, meus irmãos, para vermos o nosso próprio pecado e também a importância e o valor das outras pessoas aos olhos do Criador. Aquele que as criou à sua imagem e semelhança e que dá a elas toda a dignidade, tanto quanto nós a temos. Portanto, nesse caso, a ação do Espírito em nós permitirá que acolhamos as palavras do apóstolo Paulo aqui. E, inclusive, as palavras de Paulo aos Filipenses. Vocês lembram? Capítulo 2, versículo 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal.
É uma palavra forte, né? Nada é nada. Ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Superior aqui não é no sentido moral. Superior aqui é a pessoa tão dotada de dignidade quanto eu sou. E por isso eu a sirvo, como tendo sido criada, essa pessoa, à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, servindo por humildade, não tendo em vista somente os nossos próprios interesses, mas também os dos outros. Assim, meus irmãos, vejam o que estamos aqui a dizer como obra do Espírito em nós, como evidência do Espírito em nós, como primeira evidência. Isso já está na lista de Gálatas 5:22, o amor. Pois bem, agora vem um caso prático, alguém que pecou, surpreendido foi em pecado. Como se lida com essa pessoa? É o que está em questão. Esse amor em nós fará com que nós consideremos os outros mais importantes e, portanto, fará com que busquemos uma oportunidade de servi-los. O verdadeiro relacionamento cristão, logo, é governado não pela rivalidade. Eu até lamento que às vezes isso é motivo de conversa ou pauta entre igrejas cristãs. Não deveria ser. Ou seja, motivação de rivalidade, mas ao contrário, nós devíamos buscar lutar pelo serviço, buscar encontrar uma oportunidade de amar, de ofertar, de contribuir, de perdoar. O verdadeiro relacionamento cristão logo é governado pelo serviço. A atitude correta não é eu sou melhor do que você e vou provar. Estou aqui parafraseando. E nem tampouco você é melhor do que eu e eu não gosto disso. A postura correta é tenho a alegria e o privilégio de servi-lo pela importância que você tem aos olhos do Criador. Meu Pai, assim como o seu. No versículo 2 do capítulo 6, e eu estou pulando o versículo 1, a gente vai chegar nele depois, há uma suposição importante. Veja o que diz o versículo 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Duas suposições importantes a partir do versículo 2 de Gálatas 6. Primeira, todos nós temos cargas. Todos nós. Segunda, Deus não pretende que nós as carreguemos sozinhos. Guarde essas duas suposições que Paulo já tem quando exorta os irmãos na Galácia. Há quem pense que trilhar o caminho sozinho, o caminho da fé, é sinal de força espiritual, de maturidade, de onipotência. E outros ainda acham que não é legal incomodar os outros com os seus fardos. Então, mais ou menos cada um andando por si na trajetória da fé. Afinal, Jesus não teria convidado os cansados a irem a ele e somente a ele que ele traria descanso? É o que se argumenta muitas vezes. É verdade que Jesus é suficiente para levar o nosso fardo. O fardo do pecado e da culpa. De fato, só ele pode fazer isso. Mas isso não ocorre talvez com outros fardos do nosso dia a dia enquanto cristãos. Preocupações, tentações, dúvidas, tristezas, necessidade de todo tipo. Sim, mesmo nesse caso, a gente pode lançar tudo isso sobre Jesus, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. E o texto diz que ele tem cuidado de nós. Mas atenção, às vezes Deus faz isso, cuida de nós, sabe como? Por meio de pessoas, por meio de irmãos. E uma das maneiras de ele fazer isso é através das amizades humanas. E não me refiro só às cristãs aqui, mas as cristãs têm um papel fundamental. O próprio Paulo se sentiu, numa certa ocasião da sua vida, terrivelmente sobrecarregado. E ele vai relatar esse momento. Ele estava preocupado até a morte com a igreja em Corinto. Sobre Corinto há muita coisa a ser dita, né? Talvez uma outra carta que a gente venha estudar no futuro. E também com a reação dos coríntios a respeito da dura carta que Paulo lhes escreveu. Preocupado com isso, na segunda carta aos Coríntios, ele escreve assim:
quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. 2 Coríntios 7,5. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, veja que palavra bonita é essa, nos consolou com a chegada de Tito. Quem consola é Deus, mas por meio de quem? Da chegada de Tito. Um amigo cristão é indispensável, atenção, meu irmão, minha irmã, para uma boa jornada na fé. Esse princípio é verdadeiro, inclusive no casamento, onde o ferro com o ferro se afiam. Quando um dos cônjuges tem um desafio, não se trata mais de um problema dele ou dela, como é muito comum a gente ouvir. Eu mesmo já vivenciei isso. Esse é um problema teu com Deus, não é um problema meu. Os dois se tornaram uma só carne. E a questão aqui dessa parceria é porque a pessoa que está sofrendo, ainda que tenha dado causa àquele sofrimento ou se omitido e por isso sofreu, espera do seu parceiro, do seu cônjuge, uma atitude evangélica nesse momento, de serviço, de amor. E quando a gente estuda o casamento em específico, talvez no futuro a gente vai abordar esse assunto aqui mesmo, nós vamos perceber que não há lugar melhor para o evangelho se manifestar do que no casamento. E não há lugar melhor do que o casamento para a gente entender o evangelho. Na medida em que o marido ocupa uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo em relação à sua esposa, não com sua força própria, mas no sentido de amar e se entregar por ela como Cristo fez com a igreja. É muito interessante esse assunto. Quer dizer, não existe essa da esposa dizer o problema é teu para o seu marido, ou o marido dizer para a esposa o problema é teu. O problema é de ambos. E Deus age na vida de ambos através de um ou do outro. O problema é de ambos. Paulo escreve que assim, entendido então esse assunto de um Deus que consola por meio de outros, inclusive quando outros nos ajudam a carregar a carga, como Paulo está escrevendo aqui, Paulo então escreve: assim cumprimos a lei de Cristo, versículo 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Veja, a ligação entre cargas e lei no texto pode sugerir que Paulo está pensando aqui nos judaizantes. Carga traz peso, né? E essa carga pode muito provavelmente ter vindo da imposição da lei. Algumas das exigências da lei são chamadas de fardos no Novo Testamento pelo próprio Cristo. E os judaizantes procuravam, de fato, acumular cada vez mais fardos na vida dos gálatas, exigindo que eles guardassem a lei para serem aceitos. E quanto mais se esforçavam, mais pesado ficava. E há aquela sensação, né? Nunca fizemos o suficiente. Essa salvação pelas obras. Essa é aquela que Paulo está combatendo na sua carta aos Gálatas o tempo inteiro. Quer dizer, se vai salvar pelas obras, não tem jeito. A gente nunca vai ter certeza se fez o suficiente. E mais, cada vez que pratica a lei, expõe nosso desejo de não praticá-la, nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente, nossos pensamentos, intenções. Só há salvação pela graça e pela fé por meio de Jesus. Ou seja, talvez Paulo está aqui sugerindo que o que eles deviam fazer não era assumir mais fardos, mas era ajudar os irmãos a carregarem os fardos que já tinham, ao invés de imporem ainda mais lei e fardos morais para se sentirem bem ou aceitos. Paulo é muito sábio na maneira como coloca essas palavras. A lei de Cristo é amar aos outros como ele nos ama. Esse foi o novo mandamento que o próprio Cristo nos deu em João 13:34, João 15:12, ele falou sobre isso também. Por isso, amar o próximo é cumprir a lei. A gente viu isso na semana retrasada, me parece, Gálatas 5:14, quando ali Paulo critica quem usa da liberdade para dar ocasião à carne, e que no fundo servir aos outros é o propósito da lei. Atenção agora, preste atenção. Portanto, amar ao próximo
levar os fardos uns dos outros e cumprir a lei são expressões equivalentes. Ou seja, não precisamos imaginar que amar ao próximo tem que ser um ato espetacular, milagroso, heróico, né? E de tal maneira a gente pensa assim que acaba não fazendo nada. Não, amar ao próximo pode ser uma atitude bem prática e diária, simplesmente de carregar ou ajudar alguém a carregar o seu fardo. Sejam esses fardos físicos, emocionais ou até espirituais. Também devemos ser humildes para deixar que outros compartilhem dos nossos fardos. Porque, de novo, Paulo aqui está pressupondo que todo mundo tem fardo e que tem que compartilhar o fardo. Essa é a questão. Que belo princípio de amor, meus irmãos. Lutero escreveu a esse respeito assim: os cristãos devem ter ombros fortes e ossos potentes, bem Lutero no seu tempo, para cumprir essa tarefa de compartilhar fardos. Carregar fardos dos outros. Preste bem atenção agora. É um grande ministério. Às vezes a gente tem uma noção de que grande ministério tem outras imagens ou compreensões. Eu estou bem convencido aqui da grandeza de ministério quando alguém se dispõe, às vezes até no anonimato ou na atitude individualizada, de carregar pesos e fardos de outros. É algo que todo cristão deveria e poderia fazer como fruto do andar no Espírito Santo. Por isso, engana-se muito a pessoa que começa a ler a carta aos Gálatas e imagina que Paulo vai desembocar numa vida amoral, numa vida irresponsável, numa vida de não batalha contra o pecado, o egoísmo, a indiferença, a falta de amor. Engana-se redondamente porque Paulo vai desembocar numa vida cheia do Espírito, uma morte para a velha natureza que só produz vícios e escravidão. Ele vai caminhar para uma vida livre de amar, de servir, de ter a segurança da nossa aceitação junto a Deus, de não ter que provar nada para ninguém. Uma vida descansada e grata na presença de Deus. Chegamos no versículo 3 desse capítulo 6. No versículo 3, a implicação aqui parece ser que se não fizermos isso, quer dizer, carregarmos os fardos uns dos outros, a gente vai começar a pensar que é superior. A gente vai começar a ter uma ideia, de novo, errada de nós mesmos, uma ideia vangloriosa. Não queremos nos rebaixar dessa forma, seria abaixo da nossa dignidade, é o que nós muitas vezes pensamos quando temos a chance de compartilhar nossa ajuda com alguém, a gente dá um passo para trás, né? Acaba indo para a omissão, para o egoísmo. Parece que nossa conduta para com os outros de fato é governada pela opinião que a gente tem sobre nós mesmos. Eu quero voltar aqui a esse texto inicial, quando Paulo disse no versículo 26 do capítulo 5: não nos deixemos possuir de vanglória. E o que a vanglória faz? Tenta provocar os outros ou tem inveja dos outros. Compete. Não consegue servir. Essa é a nossa velha natureza. Quando pensamos que somos alguma coisa, meus irmãos, não queremos carregar os fardos uns dos outros. Falta-nos a noção da nossa pecaminosidade e da graça de Jesus Cristo que nos foi concedida. Pensar assim, Paulo vai escrever no versículo 3, é enganar-se a si mesmo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Portanto, não cabe comparação entre irmãos, entre pessoas, Paulo vai escrever nos versículos 4 e 5. Aliás, ele vai sugerir que ao invés de ficarmos analisando a vida dos outros, cada um examine o seu próprio modo de agir e carregue o seu próprio fardo, como diz o versículo 4. Quer dizer,
Nós somos responsáveis diante de Deus pelo nosso trabalho. Nesse sentido aqui, carregar o próprio fardo é assumir também a nossa responsabilidade. E teremos que prestar contas desse fardo um dia ao nosso Deus, naquele dia. A palavra grega para fardo aqui no versículo 2, essa que a gente precisa compartilhar, tem um sentido de peso, ou fardo pesado. O grego é baros. Mas a do versículo 5, que também é fardo, é fortion, que tem o sentido de um pacote, que sugere leveza. Por isso, esse segundo fardo, pelo qual cada um é responsável, esse não pode ser compartilhado mesmo. E nem precisa, porque ele é leve. Ele representa a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo, mas por meio de Jesus. Nesse dia, meus irmãos, cada um vai levar o seu pacote. Eles não podem ser trocados. Nesse dia compareceremos perante o tribunal de Cristo, tendo Ele como nosso advogado. E nesse sentido, Deus vai desvendar, desnudar, esclarecer, iluminar todas as coisas. Deixamos para o fim o versículo 1 do capítulo 6, propositadamente. Aqui uma expressão interessante é usada, surpreendido. Essa expressão já apareceu no Novo Testamento, por exemplo, no caso da mulher surpreendida em adultério. O que fazer nesses casos quando alguém é surpreendido em alguma falta? Paulo vai dizer, em outras palavras, restaurem essa pessoa. Vejam, não julgueis, não tem o sentido de não ter critério, de não ajudar. Não julgueis tem o sentido de não condenar uma pessoa. Pois aqui Paulo vai dizer exatamente isso. Tem uma pessoa surpreendida em alguma falta, restaurem essa pessoa, ajudem essa pessoa. Não julgueis não se metam, não quer dizer não se metam com os outros, não emitam opiniões, não avaliem, não tenham critério, não julguem as coisas. Não é neste sentido. É não condenem. Restaurem, sirvam, ajudem. O verbo, inclusive, é educativo, é catartizo. Significa colocar em ordem, restaurar a condição anterior. Não é no sentido de repreender, é de corrigir, para que a pessoa volte a acertar. Era usado, inclusive, no grego secular, esse termo, catartizo, como um termo médico, referindo-se a encanar um osso fraturado ou deslocado. Em Marcos 1,19, esse verbo é usado para os discípulos que consertavam ou restauravam as redes. A orientação de Paulo aqui, meus irmãos, é positiva. Preste atenção, por favor, nisso agora. Ou seja, se apanharmos alguma pessoa fazendo algo errado, não podemos ficar inertes, sob o pretexto de que não é da nossa conta ou de que não queremos nos envolver. Nem devemos desprezar a pessoa ou condenar a pessoa do nosso coração como se ela devesse sofrer as consequências do que ela fez. Afinal, eu avisei. Bem feito. Colheu o que plantou. Não. Devemos fazer todas as ações, todos os esforços para ajudar essa pessoa. Não devemos fazer fofocas a respeito do assunto. Devemos corrigir a pessoa, porque temos a obrigação, Paulo vai dizer aqui, pelo menos aos crentes espirituais, de trazer essa pessoa de volta ao bom caminho. Lutero, parafraseando esse texto, escreveu assim: vá até essa pessoa, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console-o com palavras brandas e abrace-o com braços de mãe. Meus irmãos, como nos falta isso hoje enquanto igreja cristã, que tem como fruto do Espírito o amor, pelo menos o primeiro daquela lista, e esse amor acaba abraçando todas as demais virtudes, sendo fonte delas, porque fomos gerados em amor.
Jesus até nos dá instruções mais detalhadas a esse respeito em Mateus 18, de 15 a 17. Quando alguém lá comete um erro, você deve buscar essa pessoa privadamente. Se ela não aceita a correção, você busca mais testemunhas, depois você vai aos pastores, comunica à igreja. É um assunto delicado. Mas, mesmo lá, nesse texto de Mateus, que vai chegar na exclusão até de alguém da igreja porque se mostra impenitente, mesmo lá no começo, a intenção do Cristo é que se ganhe o irmão. Essa é a expressão usada em Mateus 18. Né? Devemos procurar e ganhar o irmão. E aqui Paulo usa a expressão restaurar. Paulo se refere a cristãos espirituais ou amadurecidos, não necessariamente pessoas que têm um tempo de vida cristã mais longo, mas pessoas que se deixaram trabalhar pelo Espírito Santo e têm a virtude do amor, da compaixão, da brandura. São essas as pessoas que vão ajudar nessa hora. Cristãos espirituais são aqueles que são guiados pelo Espírito, mas que andam no Espírito. Nos termos dessa própria carta. Vimos isso na semana passada. Ou seja, essa ajuda é um ministério de amor. Não é um ministério do que mais sabe, do que mais tem dons do Espírito para discernir qual é o problema. Não é do mais esotérico. É para amar mesmo. É aquela pessoa que tem compaixão, paciência e que quer a restauração desse que se perdeu. A palavra brandura aqui, o espírito de brandura no grego é praotes. E aparece também em Gálatas 5:23 como fruto do Espírito. Porque a mansidão, diz aqui o bispo Lightfoot, a mansidão é uma característica da verdadeira espiritualidade. Eu não sei se pensando hoje no Brasil, essa é a característica, o atributo, a imagem que mais faz sentido para nós quando a gente pensa na igreja brasileira. Além disso, meus irmãos, é nesse espírito que deve ocorrer todo tipo de restauração cristã. É preciso tomar cuidado com a tentação. Ainda Paulo vai alertar esse que está aconselhando e ajudando uma pessoa que está perdida, que errou. É preciso que não seja tentado. É preciso tomar cuidado, porque a mansidão, e é por isso talvez que o espírito de mansidão aqui está pressuposto, acaba nascendo daquele sentimento que temos sobre a nossa própria fraqueza e a nossa própria inclinação para o pecado. Então a gente é mais prudente, a gente não se precipita, não é movido por aquela vanglória que nos fazem encher o peito, estufando, desprezando o desafio, tanto da pessoa que a gente está ministrando, como na nossa vida pessoal. Quantas foram as pessoas que denunciaram erros, tentando ajudar alguém, e depois praticaram os mesmos erros que haviam denunciado? Talvez porque faltou brandura, humildade e mansidão. Sem qualquer complexo de superioridade, escreve aqui Phillips, essa postura de brandura nos salvaguarda contra possíveis tentações. Eu faço aqui algumas perguntas para nós. Conseguimos colocar em prática em nossos dias esse modelo de cuidado de uns para com os outros? Numa sociedade que tem muitas fraturas sociais, muita divisão, extremamente individualista, confinada, uma fé, e agora pensando na igreja, muito privada, cada um pensando do seu jeito e vivendo no seu mundo. É possível viver nesse modelo de compartilhamento? Quanta coisa boa a gente colheria, meus irmãos, se nós adotássemos esses conselhos de Paulo, não escritos aqui para presbíteros ou pastores, para irmãos maduros ou irmãos espirituais. E de repente alguém até vai pensar, pois mas eu não tenho tanta maturidade, eu não tenho tanto tempo de fé, né? Mas Paulo vai recomendar que se você mortifica os feitos da carne e se deixa trabalhar pelo Espírito e caminha no Espírito, você chega nessa condição. E deve chegar. Quanta fofoca seria evitada?
se nós lidássemos com os desafios assim. Mas muitas vezes a gente opta por um caminho aparentemente mais fácil e a gente se omite, com enormes repercussões depois negativas para a vida daqueles que foram deixados, porque não quisemos nos envolver, não quisemos nos expor, não quisemos nos literalmente envolver com aquela situação. Quando andamos no Espírito, somos levados a relacionamentos harmoniosos com nossos irmãos. Essa é a conclusão de Paulo nessa carta e já estou finalizando. Essa ativa participação mútua e cristã da igreja. E por que eu falo mútua? Preste atenção no capítulo 5, versículo 26 e no capítulo 6, versículo 2. Para as expressões uns aos outros, que indica mutualidade, dando e recebendo, servindo e sendo servido, edificando e sendo edificado, amando e recebendo amor. Mutualidade, não só uma via de uma direção, né, mas um caminho de dupla direção. Veja, isso é muito importante na ideia de Paulo aqui para a igreja. Reciprocidade, mutualidade, essa ativa participação mútua cristã é uma expressão inevitável da fraternidade cristã. Paulo se dirige aos leitores como irmãos, versículo 1, um vocativo, irmãos. A última palavra desse capítulo 6, fora o amém, que está lá no final, também vai ser irmãos. O capítulo começa com a palavra irmãos e termina com irmãos. E aí o bispo Lightfoot diz assim: toda argumentação se esconde sob essa palavra, irmão. Sabe que eu já vi essa palavra ser usada de maneira muito indevida em aconselhamentos pastorais, infelizmente. Inicialmente, a pessoa que está aconselhando se dirige ao casal ou alguém nominalmente, citando o nome. Quando a coisa começa a subir de temperatura e eventualmente quem está aconselhando perde um pouquinho o espírito de brandura, ele não usa mais o nome das pessoas, ele passa a usar irmão. Eu acho interessante isso. Antes ele está citando o nome do fulano de tal, né, do João, do Paulo, do Rodrigo. Quando a coisa começa a ficar difícil, o uso da palavra irmão vem à tona, como se quisesse dar um distanciamento àquele que está sendo aconselhado. Compreensão nós temos de irmãos em Cristo. Como Paulo disse, membros uns dos outros. Que compreensão nós temos sobre a irmandade cristã, por exemplo, comparado aos nossos vínculos de sangue da família? Jesus mesmo disse que o seu pai, sua mãe e seus irmãos eram aqueles que faziam a sua vontade. Nós, como cristãos, fazemos voto de bom uso das vocações da família. Família para nós é um tema precioso. Aliás, esse vai ser o meu tema logo após essa live na ceia com os irmãos da Igreja do Caminho. Mas é interessante como a palavra irmãos em Cristo perdeu para nós valor e significado nos dias de hoje. Foi deturpado o seu significado. E Lightfoot vai dizer exatamente ao contrário, que o capítulo 6 está pressupondo irmãos e irmãs em Cristo. Ou seja, embora como filhos de Deus sejamos livres em Cristo, nós também somos irmãos uns dos outros, estamos presos no bom sentido da palavra, uns nos outros. A palavra de Paulo aqui, meus irmãos, é a resposta adequada a uma pergunta muito irresponsável que Caim fez no Éden. Aliás, fora dele. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E vejam, ele tinha matado o irmão. E Deus então pergunta para ele: ei, Caim, onde está Abel? E vejam, embora ele tenha sido o assassino, ele diz: tem alguma responsabilidade sobre meu irmão? Se alguém é meu irmão, então eu sou o seu tutor. É o que eu estou aprendendo aqui com Paulo nessa carta. Devo cuidar dele com amor e preocupar-me com o seu bem-estar. Não devo declarar a minha autoridade imaginária sobre ele.
como se eu fosse alguém melhor do que ele, nem provocá-lo, nem me ressentir da sua suposta superioridade, nem invejá-lo. Devo amá-lo e servi-lo. E se ele tiver um fardo pesado, devo ajudá-lo a carregar esse fardo. Se ele cair em pecado, devo restaurá-lo, fazendo com mansidão. O andar no Espírito, meus irmãos, nos conduz a esse tipo de vida cristã prática. Às vezes até anônima, oculta das mídias e da projeção social. Mas é o exercício fraternal de cuidado e amor de uns para com os outros. Que Deus, por meio do seu Filho, que nos salvou sem merecermos, nos dando do seu Espírito como eterno Consolador, nos possa abençoar, iluminando nosso coração, dissipando a escuridão, desvendando os nossos olhos e nos fazendo enxergar a envergadura de nossa fé, a atuação abnegada do nosso amor, a disposição de, com Deus, ajudarmos uns aos outros e cumprirmos nessa terra a nossa missão. Senhor, obrigado pela tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Palavra essa que penetra o profundo e o escondido. Palavra essa que penetra os nossos sentimentos e intenções. Sonda-nos, Senhor, e nos conhece. Perdoa todos os nossos pecados. Perdoa muitas vezes a maneira desleixada, indiferente, egoísta e alienada que temos vivido, Senhor. Tem misericórdia de nós por Jesus, teu Filho, nosso Redentor e Salvador. E que o teu Espírito em nós mortifique esses feitos do corpo negativos, pecaminosos, egoístas, viciantes. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa os meus irmãos em suas casas também, nesse momento de crise, de solidão, de sensação de abandono, de desespero, de luta de toda sorte. Que o poder do teu Espírito traga consolo, mas que também a tua igreja esteja atuando para nos consolarmos uns aos outros em amor, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, abençoando uns aos outros. Obrigado por tua palavra. Trabalha, Senhor, conosco. Transforma-nos cada vez mais na tua imagem e semelhança. E que cada vez mais Cristo viva em nós pela fé. Muito obrigado por tudo. Por Jesus, teu Filho. Amém.